O Papa Francisco pode ser o último Papa da história? Essa ideia tem circulado em meio a profecias antigas, teorias apocalípticas e os próprios desafios internos da Igreja Católica. Mas será que há fundamento nisso? Ou tudo não passa de especulação? Francisco, aos 88 anos, enfrenta problemas de saúde que levantam dúvidas sobre o futuro do papado. Desde 2023, passou por cirurgias, internações e momentos de grande fragilidade. O Vaticano mantém um tom oficial otimista, mas há rumores de que o próximo conclave já está sendo discutido nos bastidores. Esse cenário reacendeu antigas previsões sobre o fim da Igreja como a conhecemos. Entre as mais citadas está a profecia de São Malaquias, que sugere que Francisco seria o penúltimo Papa antes do colapso da instituição. Além disso, teóricos apontam supostas previsões de Nostradamus e outras fontes que sugerem uma transformação drástica no Vaticano. Mas o que há de verdadeiro nessas alegações? As profecias foram realmente escritas para prever o futuro ou foram manipuladas ao longo da história? E, acima de tudo, o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos e o papel da Igreja nesse processo? Hoje, vamos analisar esses mistérios, confrontar as previsões com os fatos e entender se estamos realmente diante do último Papa. Entre todas as profecias que cercam o Vaticano, a mais intrigante é a de São Malaquias. Segundo a lenda, no século XII, o arcebispo irlandês Malaquias teria recebido uma visão sobre todos os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Ele descreveu cada um deles com frases enigmáticas e, supostamente, sua lista se encerra com o miusécicum Papa, chamado Pedro o Romano, que enfrentaria a grande tribulação antes da destruição da Igreja. O problema é que essa profecia só veio a público mais de 400 anos depois. Em 1595, o monge beneditino Arnold de Wyon publicou o documento no livro Lignum Vitae, em meio à turbulência da Contra-Reforma, quando a Igreja Católica enfrentava forte oposição dos protestantes. Isso levanta suspeitas sobre sua autenticidade. Muitos estudiosos afirmam que a lista foi forjada para legitimar certos papas e influenciar o conclave da época. Mesmo assim, a profecia continuou a intrigar gerações. O Papa Francisco aparece na lista como o Sina Secus in Peprino, descrito pelo lema Glória da Oliveira. Alguns acreditam que essa descrição faz sentido, já que a oliveira simboliza paz e humildade, características associadas ao seu pontificado. Outros argumentam que a interpretação é vaga e facilmente adaptável a qualquer papa. A questão central é, se essa lista realmente fosse uma revelação divina, suas previsões seriam precisas e inequívocas. No entanto, muitas de suas descrições são tão genéricas que se encaixam em múltiplos papas, dependendo da leitura. Além disso, se a profecia foi realmente manipulada no século XVI, então qualquer conexão com Francisco seria apenas coincidência. Independentemente de sua origem, a profecia de São Malaquias continua a ser usada como argumento por aqueles que acreditam que o fim do papado está próximo. Mas até que ponto uma previsão feita há séculos pode realmente ser levada a sério? Se Malaquias acertou ou não, o fato é que a Igreja já enfrentou períodos de crise no passado e continuou existindo. A grande questão é se desta vez o cenário é realmente diferente. Quando se fala em previsões do futuro, um nome inevitavelmente surge: Nostradamus. O astrólogo francês do século XVI ficou famoso por suas quadras enigmáticas que, segundo seus seguidores, previram eventos como a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler e até os ataques de 11 de setembro. Mas será que ele também previu o fim do papado? Uma das quadras mais citadas nesse contexto diz: o último eleito do Papa será desprezado. Seu súbito falecimento causará lamento.
Aquele que o suceder morrerá antes do eclipse, e o reino dividido será dado a 3. Muitos interpretam esse trecho como uma referência ao Papa Francisco, argumentando que sua morte poderia gerar um conclave caótico, possivelmente resultando na divisão da Igreja. Além disso, há um eclipse solar total marcado para 8 de abril de 2024, o que reforça a crença de que essa profecia está prestes a se cumprir. No entanto, existe um problema fundamental com as previsões de Nostradamus. Elas são extremamente vagas. Ele escrevia suas quadras em linguagem ambígua, propositalmente aberta a múltiplas interpretações. Ao longo dos séculos, essa estratégia permitiu que suas previsões fossem constantemente reinterpretadas para se encaixar em novos eventos. Outro detalhe pouco mencionado é que muitas quadras foram editadas ou reinterpretadas por seguidores após sua morte. Algumas previsões atribuídas a ele sequer aparecem nos textos originais. Isso levanta dúvidas sobre o quanto suas palavras realmente anteciparam o futuro e o quanto foram ajustadas posteriormente para parecerem precisas. Além de Nostradamus, outras fontes proféticas são frequentemente associadas ao futuro do Vaticano. O médium Chico Xavier teria mencionado que após 2019, o mundo entraria em um período crítico que poderia culminar em grandes mudanças religiosas e políticas. Já o rabino Judá ben Samuel, no século XII, teria previsto ciclos de 50 anos, determinando eventos-chave na história de Israel e, consequentemente, do cristianismo. Mas será que essas profecias realmente indicam um colapso iminente do papado ou são apenas projeções subjetivas alimentadas pelo medo e pela incerteza? A verdade é que previsões desse tipo surgem sempre que há períodos de crise. O ser humano tem uma tendência natural a buscar padrões em eventos caóticos, criando narrativas que explicam e justificam as mudanças do mundo. O fato de estarmos em uma época marcada por guerras, crises econômicas e avanços tecnológicos assustadores, como a inteligência artificial, apenas fortalece essa necessidade. Mas até que ponto isso é realmente um sinal profético e não apenas uma repetição dos ciclos históricos? Independentemente das profecias, uma questão é inegável. O Vaticano está passando por um momento de intensa disputa interna. O papado de Francisco tem sido marcado por divisões entre alas progressistas e conservadoras da Igreja, e sua eventual saída, seja por morte ou renúncia, pode desencadear um dos conclaves mais tensos da história recente. Desde sua eleição em 2013, Francisco adotou um estilo de governo mais voltado para reformas sociais e administrativas, o que gerou resistência dentro da própria Cúria Romana. Enquanto progressistas o veem como um líder que modernizou a Igreja, setores mais tradicionais o acusam de comprometer doutrinas essenciais. Essa tensão ficou evidente em suas decisões sobre temas como a inclusão de fiéis LGBTQ+, o combate à corrupção financeira do Vaticano e sua abordagem diplomática em relação a regimes políticos controversos. Outro fator que torna essa disputa ainda mais acirrada é a presença do primeiro Papa Emérito da Era Moderna. Bento XVI, mesmo após sua renúncia em 2013, continuou a ser uma figura de influência e sua morte em 2022 deixou um vácuo simbólico dentro do setor mais conservador da Igreja. Muitos cardeais que se opuseram a Francisco ainda são leais à visão teológica de Bento XVI e podem tentar eleger um sucessor que reverta algumas de suas reformas. Um dos nomes mais cotados para suceder Francisco é o cardeal Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano. Ele é visto como um diplomata equilibrado, mas sua candidatura pode ser contestada tanto pelos conservadores, que o consideram muito alinhado com Francisco,
quanto por grupos mais progressistas que desejam um papa ainda mais reformista. Outra questão que pode complicar a sucessão de Francisco é o impacto da sua possível morte em meio a eventos geopolíticos. A Igreja Católica já enfrentou crises em períodos críticos da história, mas hoje o cenário é ainda mais complexo. Conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, mudanças climáticas, crescimento de movimentos extremistas religiosos e o avanço da inteligência artificial são desafios que podem influenciar a escolha do próximo Papa. Além disso, há a possibilidade de uma vacância papal prolongada, algo incomum, mas não impossível. Isso poderia ocorrer caso o conclave não consiga um consenso rápido entre as diferentes facções da Igreja. Esse cenário alimenta especulações sobre um futuro Papa herético, ou até mesmo uma divisão formal dentro do Vaticano. A política interna da Igreja sempre foi um reflexo das tensões do mundo, e esse momento não é diferente. A pergunta que permanece é: o próximo Papa será um sucessor direto das ideias de Francisco ou a Igreja dará uma guinada conservadora? Esse embate pode ser mais decisivo para o futuro do Vaticano do que qualquer profecia. Muito se fala sobre profecias envolvendo o Vaticano, mas o que a Bíblia realmente diz sobre o fim dos tempos? Será que há alguma base para acreditar que um Papa desempenharia um papel central nesse cenário? Uma das passagens mais citadas nesse contexto é Apocalipse 17, que descreve uma grande prostituta assentada sobre uma besta de 7 cabeças. Muitos interpretam isso como uma referência a Roma, pois a cidade é historicamente conhecida como a Cidade das 7 Colinas. Essa visão levou alguns teólogos a sugerirem que a Igreja Católica poderia estar ligada ao sistema religioso do fim dos tempos descrito na Bíblia. No entanto, essa interpretação não é unânime. No contexto original do Apocalipse, João estava escrevendo para cristãos perseguidos pelo Império Romano, o que pode indicar que a profecia se referia ao império pagão da época e não a um líder religioso específico do futuro. Outra passagem frequentemente mencionada é Daniel 9, que fala sobre um príncipe que há de vir, que fará uma aliança, mas depois a quebrará e profanará o santuário. Alguns associam essa figura ao anticristo e tentam conectá-la ao papado. No entanto, a interpretação tradicional é que essa profecia se referia ao rei Seleucida Antíoco IV Epifânio, que invadiu Jerusalém e profanou o templo no século II a.C. Além disso, a Bíblia nunca menciona um último papa ou um líder religioso que centralizaria o fim dos tempos. O que ela enfatiza é a vinda de falsos profetas e um sistema global de engano. Em 1 João 2,18, o apóstolo adverte: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já agora muitos anticristos têm surgido. Isso mostra que o conceito de anticristo não se resume a uma única figura, mas a um espírito de oposição à verdade divina que pode se manifestar em diferentes épocas e líderes. Essa tendência de associar eventos políticos e religiosos contemporâneos a profecias bíblicas não é nova. Ao longo da história, líderes e impérios já foram identificados como o fim dos tempos, desde o Império Romano até Adolf Hitler. Isso mostra como as interpretações escatológicas são frequentemente moldadas pelo medo e pelas circunstâncias do momento. O verdadeiro chamado da Bíblia para os cristãos não é decifrar códigos ou se prender a teorias sobre o fim do papado, mas viver com vigilância e discernimento. Jesus, em Mateus 24:36, disse claramente: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, o foco da fé cristã deve ser a preparação espiritual, e não a tentativa de prever eventos específicos. Diante disso,
A grande questão não é se Francisco é o último Papa, mas se estamos espiritualmente preparados para os desafios e incertezas que o futuro nos reserva. Diante de todas as teorias e previsões analisadas, fica a pergunta: o Papa Francisco realmente pode ser o último Papa? A profecia de São Malaquias, apesar de intrigante, tem sérias dúvidas sobre sua autenticidade. Nostradamus, por sua vez, escreveu de forma tão vaga que suas previsões podem ser ajustadas para praticamente qualquer evento. Outras profecias populares, como as de Chico Xavier e do rabino Judá ben Samuel, também são interpretadas de maneira subjetiva e muitas vezes sem contexto. O que é inegável, porém, é que o Vaticano está passando por uma fase de grandes mudanças. Francisco tem sido um líder polêmico dentro da própria Igreja, enfrentando resistência de setores conservadores e promovendo reformas que nem todos aceitam. Se sua morte ou renúncia acontecer em breve, a escolha de um novo Papa pode se tornar um dos conclaves mais conturbados da história moderna. Mas será que isso significa o fim do papado? A Igreja Católica já passou por períodos turbulentos antes, como o grande cisma do Ocidente, quando havia 3 papas disputando autoridade ao mesmo tempo. Mesmo com crises internas, perseguições e mudanças políticas ao longo dos séculos, o Vaticano continua sendo uma das instituições mais influentes do mundo. A Bíblia, por sua vez, não sustenta a ideia de que o último Papa terá um papel central no fim dos tempos. Seu foco está na vigilância espiritual e na preparação para a volta de Cristo, e não em tentar decifrar sinais políticos ou religiosos. Mateus 24 nos lembra que sempre haverá guerras, crises e falsos profetas, mas isso não significa que o fim chegou. A verdadeira reflexão aqui não é sobre quando o papado terminará, mas sobre como nos preparamos para o futuro. Em tempos de incerteza, é fácil se apegar a previsões e narrativas apocalípticas. Mas, no fim, o que realmente importa é viver com propósito, discernimento e fé. Se esse conteúdo trouxe novas perspectivas para você, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Você acredita que Francisco pode ser o último Papa? Ou acha que tudo isso não passa de especulação? Se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!